A fé revelada na nova aliança. Fique sabendo, abençoado irmão, abençoada irmã, caso você não saiba ainda, que a fé da nova aliança, ela é uma fé diferenciada. Eu diria que é uma fé plena, completa, e é de fato. Vamos ler o versículo inicial? Se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse o quê? Revelada. E ela já foi revelada para a glória de Deus. Amém. Igreja amada do Senhor, povo santo, abençoado, eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, filhos amados do Pai Celestial. Meus amados, hoje eu quero ressaltar e trazer à tona novamente este assunto da fé. Mas é uma fé muito maior do que a fé que nós vemos no Antigo Pacto. Quero falar hoje desta fé da nova aliança. A fé que haveria de ser revelada a partir do novo pacto. É tremendo isso. É tremendo você entender a superioridade do novo pacto. Olha, abençoados, vou dizer para vocês, uma das principais funções do Evangelho da Graça é revelar a superioridade da nova aliança. A superioridade da aliança, a superioridade do mediador dessa aliança, a superioridade das promessas que há nessa aliança. A nova aliança, ela realmente é uma nova aliança. É uma aliança criada a partir de Jesus. Vocês entendem isso? A primeira aliança foi dada por meio de Moisés. Como diz o texto, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 1, verso 17. Então a graça veio pelo Senhor Jesus. E veja bem, amados, o ministério de Jesus, ele não veio da mesma linhagem do ministério da lei. O ministério de Jesus não era um ministério levítico. Percebe? O ministério de Jesus veio de Melquisedeque. Melquisedeque foi um ministro que não tinha ligação com a lei, porque foi antes da lei. Melquisedeque ministrou a Abraão. E diz a palavra que a linhagem de Jesus ministerial veio de Melquisedeque. O que significa o fato da linhagem de Jesus ter vindo de Melquisedeque? Significa que ela não passou pela lei. Porque há a linhagem de Melquisedeque e há a linhagem dos levitas. Entende? A linhagem de Moisés. Jesus não veio da linhagem levítica. Ela veio lá de antes, lá de Melquisedeque. Então, o texto bíblico que nós encontramos ali na carta aos Hebreus traz essa figura, né? Para fazer o povo entender que a nova aliança que veio a partir de Jesus, ela é superior. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, no versículo 6, diz que a aliança da graça, a nova aliança, é uma aliança de melhores e superiores promessas. Aliás, se vocês pegarem a carta aos Hebreus, aliás, nós temos um estudo, amado, eu vou deixar embaixo do vídeo aí. Nós temos um estudo. O motivo da carta aos Hebreus. Irmão, se você não assistiu, não ouviu ainda esse estudo, em nome de Jesus, assista o quanto antes. Para quem está na gravação, vou deixar o link do vídeo embaixo aí, tá? É só você clicar e assistir. O motivo da carta aos Hebreus. Quando você entende o motivo da carta aos Hebreus, você percebe claramente o motivo da carta, que é fazer o quê? Fazer com que aqueles hebreus entendessem que a aliança nova era superior. Então a carta apresenta a aliança vindo de Jesus, Jesus obviamente sendo superior a Moisés e superior ao próprio Abraão. Você encontra essa explicação ali na carta aos Hebreus, é tremendo. Assista esse estudo aí para você entender bem. A função, então, dessa epístola é fazer aquele povo, foi fazer aquele povo, e é para nós hoje também, né? Fazer com que nós entendamos que a nova aliança é superior. A função, uma das principais funções, repito, da pregação da graça é isso.
É fazer as pessoas se desprenderem, né, das obras da lei, do antigo pacto, todo aquele império das trevas, e as pessoas passarem a viver debaixo da graça, entender a importância de viver debaixo da graça. Isso foi muito importante, porque na época do apóstolo ali, naquele espaço geográfico, né, onde a igreja iniciou a sua vida ali, né, com os apóstolos, né, para os judeus, e o apóstolo Paulo para os gentios, havia muito essa proximidade ainda com a lei, mesmo porque a lei estava de pé, né, no sentido do templo. Jesus já havia cumprido, a lei exigia derramamento de sangue, Jesus derramou sangue e cumpriu tudo que a lei exigia, né, aniquilou o pecado na cruz, tudo aquilo que a gente já conhece. Né? Então a lei foi cumprida de fato ali na cruz, mas ela se manteve de pé até a queda do templo, como nós sabemos. Então havia ainda a lei funcionando, né? As pessoas ainda obedeciam aqueles mandamentos, faziam aquelas oferendas e oferendas de animais, e os dízimos eram oferecidos no templo, e todo aquele cerimonialismo que acontecia ali, né? As orações voltadas para o templo, ou seja, os judeus ainda estavam ali adorando naquele templo. Né? De maneira obviamente equivocada, porque a lei já tinha acabado, na verdade, mas ela estava ali representada. Então havia uma proximidade muito grande com a lei ainda, né? E havia toda aquela influência de fazer com que até os gentios vivessem na lei, mesmo acreditando em Jesus. Então o apóstolo Paulo tinha essa missão de fazer o povo entender que, na verdade, o povo não tinha que estar mais submetido às obras da lei. Essa era a missão fundamental do ministério de Paulo. Fazer o povo entender que a graça era uma aliança, era e é, né? Uma aliança nova, definitiva e que veio substituir a lei. Ou seja, a primeira aliança ela teve defeito. Em que sentido? Por causa da carne. A palavra diz que a lei estava enferma pela carne. Então, o que Deus tinha que fazer? E isso já estava predestinado, obviamente. Estabelecer uma nova aliança. Mas uma aliança que não viesse mais da linhagem levítica, não viesse mais de Moisés, não, porque essa passou em Cristo. Cristo foi o fim da lei. Era uma aliança absolutamente nova. E, mais importante do que ser nova, é ser superior. Então, se a aliança da graça, o novo pacto, é uma aliança superior, e a fé revelada nesta aliança ou a partir dela é uma fé superior. Mas, irmão Cristiano, superior em que sentido? Vamos lá, vamos entender isso aí. Nós entendemos que a fé da nova aliança é superior porque entendemos que ela é completa, ela é perfeita. A fé que se manifestava antes da nova aliança, ela não era completa. Tá? Não é que não havia fé. Porque você vê, né, o apóstolo Paulo falar: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Você lê assim diretamente, parece que Paulo está dizendo que não havia fé antes. Não, havia uma manifestação de fé, obviamente, antes. Só que não esta fé da nova aliança. Era uma fé ainda incompleta antes da cruz. Assim como a lei, a fé antes da graça era uma fé imperfeita. Né? Faltava algo ainda para aquela fé. Ou seja, essa fé da nova aliança é uma fé completa, que se substitui a fé manifestada antes da cruz. Assim como a graça substituiu a lei, né? Assim como o novo pacto substituiu o antigo, a fé revelada no novo pacto substitui aquela fé. E ela é mais completa. Ela tem o que aquela fé tinha, mas ela tem algo ainda maior. E é isso que vamos tratar hoje. Então veja bem, o Paulo, amado, em momento algum ele estava dizendo que não havia fé antes da cruz. Havia. Vamos ver, vamos conferir isso com a palavra, para não ficar só em nossas palavras. Vamos conferir com a Bíblia aqui. Historicamente, vamos ver aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Então não é que não havia fé, havia. Olha só. Disse-lhes ele, Jesus no caso, né? Por causa da vossa pouca fé. Então havia fé? Obviamente que sim. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá. E ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, amados. Havia fé? Havia. E aquela fé que havia, ela já podia fazer grandes coisas.
Aqui, inclusive, intrínseco nesse versículo, há um entendimento muito maravilhoso e que nós vivenciamos hoje em graça, que é o quê? O criei, por isso falei. O apóstolo Paulo ensina isso. Ou seja, a sua boca confessa. Se tiverdes fé, e nós temos, né? Como um grão de mostarda, aqui Jesus usa uma metáfora para dizer o seguinte: ainda que a sua fé seja pequenininha, você vai dizer ao monte. O que Jesus está falando aqui? O que é o dizer? É a confissão da fé. É o que a fé te leva a falar. Então você crê e você fala. A fala é um modo, né, de pôr a fé em prática. É uma forma de externar a fé, o dom da fé que está no seu homem interior, e fazer esse dom da fé ser externado, colocar a fé em prática, colocar a fé para atuar a seu favor. Então, direis a este monte. Percebeu? Então, você vê que ali já havia a fé. E por menor que ela fosse, ainda como um grão de mostarda, ela dava o poder da pessoa confessar e o monte sair. Cristiano França, a fé da nova aliança tem isso? Obviamente que tem, amado. Ela tem toda essa característica aqui, mas ela tem algo a mais. A gente vai chegar lá já. É uma fé diferenciada porque é a fé da nova aliança. Se a nova aliança é superior, obviamente a fé manifestada nela também tem que ser. Só que você vê que aqui, ainda no Antigo Pacto, mesmo a graça não tendo sido ainda aberta, revelada, né, manifestada por meio de Jesus, porque eles estavam antes da cruz, Jesus ainda estava ali com seus discípulos cumprindo a lei, né, cumprindo o espírito da lei, aquilo que a lei realmente exigia que fosse cumprido. Jesus estava ali cumprindo o seu ministério e já havia uma manifestação de fé. E uma manifestação tão maravilhosa que, se você tivesse uma fezinha pequenininha, ainda que ela fosse pequenininha, você confessaria e o monte sairia. Isso vale para hoje? Obviamente que sim. O poder da confissão existe. Direis a este monte. Entende? E Jesus fala uma coisa tremenda no final do versículo, né? Direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E o que ele diz no final do versículo? Nada vos será impossível. Isso é tremendo ou não é? Meu amado. É tremendo. Se antes da cruz, antes da graça ser manifestada e estabelecida, a fé já tinha esse poder, imagina hoje. Hoje que você tem a revelação da graça, a presença do Espírito Santo na tua vida. Meu amado, a única coisa, e nós temos que fazer essa ressalva, a única coisa que pode impedir o impossível é a vontade de Deus. Porque nada está acima da vontade de Deus. Percebe? Então, existe um limitador? Até existe. Apesar de Jesus não citar aqui diretamente, mas você não tem que se apegar apenas a esse versículo, obviamente. Há todo um contexto e há todo um entendimento bíblico, né? E nesse entendimento bíblico há revelada a vontade de Deus, que é superior a tudo. Percebe? Então, o que pode impedir o impossível é a vontade de Deus. Fora isso, amado, não há impossíveis, não há nenhum impossível. Então, fora dessa questão aí da vontade de Deus, que nós temos, obviamente, que levar em conta, não há impossíveis. Então, antes da graça ser estabelecida via fé, está claro aí. Vamos ver outros exemplos? Hebreus capítulo 11, vamos ler só um exemplo, né? Versículos 29 e 30. Vocês podem ler o capítulo 11 inteiro aí de Hebreus, que vocês vão encontrar vários exemplos de fé. Vamos ver aqui esses dois versículos. Pela fé, olha aí, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Então você vê que antes já havia fé, obviamente. Como por terra seca. E tentando isso, os egípcios foram afogados. Você vê que foi pela fé. Os egípcios não tinham fé, mas os israelitas tiveram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Foi pela fé. Então os israelitas atravessaram o Mar Vermelho pela fé. Josué venceu, derrubou os muros de Jericó pela fé. Então a fé, ela tem um poder tremendo. E já antes da cruz ela tinha esse poder.
E esse poder está na tua vida, na minha, da Juliana. Está em nós. Deus nos deu o dom da fé. O apóstolo Paulo diz que o Senhor repartiu a fé para cada um. Uma porção de fé para cada um. Então, cada um dos filhos de Deus tem no seu espírito uma porção dessa fé. Mas não só essa fé que eu chamo de uma fé para conquistas, que é do Antigo Pacto, né? Direis a este monte, né? Atravessou o Mar Vermelho pela fé, derrubou os muros de Jericó e tantas outras conquistas que nós vemos no Antigo Pacto, tudo pela fé. O dom da fé que o Senhor nos deu tem tudo isso e tem muito mais, porque ele é plena. Então, quando Paulo diz, antes que viesse esta fé, ele está falando de uma outra fé. Havia fé antes da cruz, mas ele está falando de uma outra manifestação. Há uma fé especial, que ela veio não só com esse poder de dizer ao monte, esse poder de fazer você atravessar o Mar Vermelho, esse poder de fazer você derrubar os muros de Jericó, metaforicamente falando, né? Além disso, essa fé manifestada na nova aliança, ela nos capacita não só a crer em Deus, não só a conquistar, a dizer ao monte, passa daqui para colar, mas essa fé da nova aliança, ela nos liberta do antigo pacto. Ela nos liberta na mente do império das trevas. Quando essa fé vem para nós, quando ela se manifesta em nossa vida, ela nos liberta. Então, amado, você, eu, nós, quando estávamos lá no sistema religioso, apesar de já termos o dom da fé, porque nós, obviamente, já tínhamos o Espírito Santo, né? Já tínhamos no nosso homem interior o dom da fé, por causa do bloqueio mental que a religião faz, o véu, como Paulo diz, né? Por causa do véu espesso da lei, a fé da nova aliança estava lá. Estava lá dentro, mas ela não se manifestava, não brilhava em nossos olhos, porque nossos olhos não eram iluminados. O véu da lei, o véu do antigo pacto, o véu do sistema religioso, seja católico, seja protestante, evangélico, ou qualquer que seja o sistema, até mesmo ateísta, tudo isso é um véu na mente das pessoas. Esse véu impedia a manifestação desta fé que já estava em nós. Quando eu nasci nesse mundo, quando você nasceu, quando nós nascemos aqui, já nascemos com o dom da fé dentro de nós. Nós não já nascemos com a graça estabelecida? Sim. Se já nascemos com a graça estabelecida, obviamente já nascemos com todas as promessas estabelecidas. E o dom da fé é uma promessa de Deus que já nasceu em nós. Só que esse dom só veio se manifestar quando a fé verdadeira veio de dentro de nós e se manifestou em nossa vida, em nossa alma mais especificamente. A fé estava no Espírito e ela se manifestou na alma pela palavra. E essa fé nos faz crer de maneira diferenciada. Irmão, hoje você conhece a palavra da graça e você crê na graça porque a fé verdadeira, a fé genuína da nova aliança te foi revelada. Não é por acaso, entende? Não se conhece a graça por acaso. Como o sistema prega aí fora, né? A pessoa está andando na rua, passa ali em frente a uma igreja, entre aspas, aí ouve ali, ou então é convidado, né? Ah, vem aqui visitar minha igreja. Aí o cara vai lá, se emociona e aceita Jesus. Veja bem, esse conceito de aceitar Jesus não existe na Bíblia. Mas eles pregam isso aí. Por isso que eu coloco sempre entre aspas. Tá? Então ele vai lá e aceita Jesus. Aí eles dizem, o cara teve sorte, tá vendo? Ele teve a oportunidade de vir na igreja, ele aceitou Jesus, agora ele vai se batizar, vai tomar Santa Ceia, vai ser dizimista, vai cumprir as ordenanças, vai colocar o tipo de roupa que nós mandamos, vai fazer as campanhas que nós mandamos fazer, aí ele vai, quem sabe, ser salvo quando Jesus ainda voltar, sabe-se lá quando. Vê como é que o sistema é, né? E aí tudo por acaso, é sorte. Poxa, o cara teve sorte. Não, amado, não existe acaso. Você não conheceu o Evangelho, você não crê em Deus e você não crê na graça porque você quis crer. Foi Deus que abriu o seu entendimento. O mérito é todo do Senhor. Então você crê hoje na graça? Primeiro, você crê que Deus existe? Amém. A fé antiga também dava essa capacidade, né? Você crê que você pode conquistar, que você pode alcançar pela confissão, de dizer ao monte,
derrubar os muros de Jericó, atravessar o Mar Vermelho. Você crê que você pode? Amém. A fé antiga também dava essa capacidade. E nós temos essas capacidades. Só que somente a fé da nova aliança nos revela a cruz. E esse é o ponto de hoje. A fé revelada na nova aliança nos revela o que foi feito no Calvário. Nos revela a nossa herança em Cristo. Nos revela quem somos. Nos revela a nossa origem, porque hoje você sabe qual é a sua origem. A sua origem é celestial. O Paulo disse, a nossa cidade está nos céus. Por quê? A nossa cidade é onde nós nascemos. Espiritualmente nós viemos do céu. Percebe? Vocês entendem isso? Então a nossa cidade está lá. Espiritualmente falando. Então você conhece a sua origem. E você também conhece o seu destino. Porque você sabe que você já tem a vida eterna. Porque você é filho de Deus. Porque você é salvo, sempre salvo. E uma vez partindo desta vida aqui atual, você assumirá a sua outra vida que já te espera. Você sabe a sua origem e o seu destino. Você sabe tudo que o Senhor fez por você. Essa revelação toda, somente a fé da nova aliança nos capacita a entender. Então a nova aliança, amado, é superior. E a fé revelada nela, obviamente, segue o mesmo caminho, é superior também. Vamos ver então no contexto, quero apresentar para os irmãos, o contexto do primeiro versículo de hoje, né? Nós lemos Gálatas 3:23. Vamos ler o contexto, vamos ler a partir do 18, vamos até o 25, também na nova versão internacional. 18. Pois, se a herança depende da lei, veja bem o que Paulo está falando, hein? Se a herança depende da lei, aqui é herança espiritual, obviamente, já não depende da promessa. Olha lá. Deus, porém, concedeu-a a herança gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Vamos analisar esse versículo aqui. A herança, se, então o apóstolo coloca uma condicional, né? Se ela viesse da lei, né, ela já não dependeria da promessa. Não precisaria Deus ter dado a promessa a Abraão. Bastava ele dar a lei e pronto. Assim como ele fez, né? Ele deu a lei. Mas por que ele deu a promessa antes? Se a lei poderia manifestar a herança. Entende? Então a lei não podia, na verdade. A herança veio da promessa, que foi dada antes da lei. Tremendo isso aí, né? Abraão recebeu antes da lei, meu irmão. E a promessa foi dada diretamente da boca de Deus para Abraão. Não houve intermediário. E aí você já começa a entender a superioridade da graça em relação à lei. Versículos 19 e 20. Qual era então o propósito da lei? Porque se Deus deu a Abraão a promessa, né? Para que ele deu a lei depois então? Aí o Paulo responde. A lei, foi acrescentada por causa das transgressões. É aquele entendimento que nós já passamos aqui algumas vezes para os irmãos, né? A lei foi dada para diagnosticar o pecado. É o que Paulo acabou de falar aqui. Por causa dos pecados, a lei foi dada para haver um diagnóstico desses pecados, para que os pecados fossem imputados. Para que houvesse a morte prometida, a morte plena, espiritual, prometida por Deus lá no início. Olha, se pecar, certamente morrerás. A manifestação da lei, então, fez com que as transgressões fossem diagnosticadas e aplicadas no homem. Então, por isso que a lei veio, ela teve um propósito. Por isso que Paulo chama a lei de um ministério de morte e de condenação. Porque a lei veio para aplicar a morte e para condenar. Então, qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Agora veja. Até que viesse o descendente. Quem é o descendente de Abraão aqui? Quem é? Jesus. Tá? A quem se referia a promessa. Olha que tremendo. E foi, a lei, né? Foi promulgada por meio de anjos. Olha que interessante isso aqui. Havia, abençoados, uma crença entre os judeus que a lei havia sido dada por meio dos anjos. Ela foi promulgada por meio dos anjos. O que Paulo está dizendo ao relembrar esse conceito que havia na mente lá dos judeus? E que, obviamente, Paulo, sendo judeu, sendo israelita, Paulo tinha também
conhecimento dessa crença, né? E pela mão de um mediador. O que Paulo está dizendo em outras palavras aqui? Olha, gente, a lei, ela não foi dada diretamente por Deus. Ela foi dada por anjos e ainda teve um mediador. Entenda bem isso. Contudo, o mediador representa mais de um. Ou seja, não foi direto. Deus deu a promessa a Abraão diretamente. Não houve anjo, não houve mediador nenhum. Foi direto. Então aqui Paulo está apresentando um argumento usando essa ideia, né, dos judeus de que a lei foi dada por meio de anjos. Ele está usando isso como um argumento para fazer o povo entender que a promessa é superior à lei. Consequentemente, o descendente, que é Jesus, é superior a Moisés. Percebem isso? Então, mais uma vez, assim como na carta aos Hebreus, mais uma vez nós vemos aqui na palavra a superioridade da graça sendo apresentada. Então, a lei foi dada por meio de anjos e por meio de um mediador. Um mediador é mais de um, ou seja, não foi direto. Além de ter os anjos, teve Moisés como mediador. Deus, porém, é um. Ou seja, Deus tratou diretamente com Abraão. Logo, a promessa é superior. A lei teve um propósito? Claro que a lei teve um propósito, nós vimos aqui. Propósito de trazer morte, condenação, de imputar o pecado ao homem, ela foi dada por causa das transgressões. Mas ela foi dada por meio de anjos e teve um mediador humano, no caso Moisés. Foi indireto. A promessa é superior, porque ela foi dada diretamente da boca de Deus para Abraão. Esse é o argumento de Paulo aqui, é muito interessante isso, né? Paulo está aqui apresentando justamente a superioridade da promessa. 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Observe isso aqui. O que Paulo está dizendo? Gente, não é a lei em si que é contra as promessas. O problema é que a lei não tinha capacidade de trazer vida. A lei estava enferma pela carne. Ela não tinha essa capacidade. Mas se tivesse uma lei, né? Se pudesse ser dada uma lei que pudesse trazer vida, essa lei traria justiça. É isso que Paulo está falando. Então não é a lei em si que é contrária à promessa. Não é isso. Entendeu, né? 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Lembre-se, amados, que esses irmãos que estavam lendo ali essa carta, as pessoas que viveram esse período aqui, eles nasceram ainda debaixo do pecado. Eles nasceram antes da cruz. Eles foram pecadores perdoados. Tá? Diferentemente de nós que nascemos depois do pecado aniquilado. Entende? Nascemos já com a promessa consumada, com a graça estabelecida. Já nascemos no 7º dia. Nós não nascemos debaixo do pecado. Percebe? Nós, que eu digo igreja atual, né? A partir do ano 70 em especial, porque o templo foi derrubado no ano 70 e pôs o fim definitivo às obras da lei naquele templo. Pôs fim definitivo às lembranças de pecado que havia naquele templo. Percebem? Mas o Paulo está falando isso aqui por quê? Porque eles nasceram lá antes do pecado. Né? Então a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. 23. Aí mais uma vez, né, o primeiro versículo que nós lemos. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé da nova aliança, a fé plena da graça, que haveria de vir fosse revelada. Então eles estavam ali, antes dessa fé da graça, né? Lá ainda antes da cruz, debaixo do pecado. Né? Eles tinham aquela fé da conquista? Tinham, claro. Eles tinham a fé de dizer para o monte, passa daqui para colar? Claro que tinham. Percebe? Eles tinham capacidade para crer em Deus? Tinham. Porém, a fé da nova aliança, eles não tinham. Mesmo porque a nova aliança não tinha sido estabelecida ainda. Então, a partir da graça, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, inaugurou o 7º dia, ainda que eles estivessem ali no período de transição, né?
até a queda do templo no ano 70. Eles já estavam vivendo o sétimo dia, obviamente. Tá? E a fé da nova aliança já havia sido revelada. Então aqueles irmãos tiveram a capacidade de se libertarem da lei. Essa capacidade de se libertar da lei veio justamente da fé da nova aliança. Então Paulo falou, olha, nós estávamos lá encerrados debaixo da lei. Mas estávamos lá até que... Esse é o ponto, amado. Esse até que, esse detalhezinho, né, é um ponto que o sistema religioso não percebe. E faz as pessoas viverem debaixo da lei ainda que elas pensem que estão debaixo da graça. Por quê? Porque eles não entendem esse até que. Olha, nós estávamos debaixo da lei, encerrados na lei, até que a fé da nova aliança fosse revelada. Essa fé foi revelada. Quando Cristo revelou a palavra da graça ao apóstolo Paulo, levou o Paulo ao terceiro céu, ao paraíso, e lhe revelou a palavra. E a partir daquele momento o apóstolo passou a disseminar esse conhecimento, a fé da nova aliança começou a ser revelada. E o povo passou então a ter condições, né, na sua mente de se libertar das obras da lei, inclusive e principalmente os judeus. Então os gentios não precisariam se envolver, mesmo que muitos queriam, né? Muitos queriam que os gentios se envolvessem com as obras da lei naquela época, né? Assim como muitos gentios, né? A maioria hoje aí, né? Eu digo gentios na carne, né? É claro que para Deus não existe mais isso, amados, judeu, gentil, isso para Deus não existe mais. Eu estou falando segundo a carne, né? Então, muitos queriam que os gentios se envolvessem com obras da lei e queriam que os judeus se mantivessem debaixo da lei, apesar de acreditarem em Jesus. Só que a fé da nova aliança veio para acabar com isso, para libertar os hebreus da lei, daí a carta aos hebreus. A carta aos hebreus é justamente para fazer aquele povo abrir o entendimento para a graça, entender que a graça é superior à lei, e abandonar obras da lei como consequência, e impedir com que os gentios entrassem nesse ritmo também. Nem mesmo antes da cruz os gentios tinham lei da parte de Deus. Obviamente, depois da cruz, aí que muito menos eles deveriam se envolver com isso. Então, a fé da nova aliança revela esta posição, dá a capacidade para abandonar obras da lei. Se hoje você, meu irmão, minha irmã, não está mais debaixo da lei, é porque a fé da nova aliança se manifestou na sua vida. Hoje você não vive mais em jejuns, sacrifícios, guarda sábado, faz festa judaica e sobe um monte, e sacrifica daqui, e come Páscoa dali. Você não está vivendo mais nisso? Eu não, irmão cristiano. É porque a fé da nova aliança te foi revelada. A fé veio, ela estava dentro de você, dentro do seu espírito. Quando você ouviu a palavra da graça, o véu te foi retirado e a fé veio. A fé revelada na nova aliança. Antes de você conhecer a graça, você não tinha manifestação dessa fé na sua mente. Ela estava no seu espírito, mas na sua mente ela não estava ainda. 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Interessante isso, né, irmão? As pessoas insistem em viver no antigo pacto. Elas não percebem isso aqui. A lei foi o nosso tutor. Ela teve a sua importância. Até Cristo. Para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, sem a lei. Tá? Ser justificado pela fé é a mesma coisa que dizer ser justificado sem a lei. Agora, porém, tendo chegado à fé, Paulo está falando, mais uma vez, de uma fé especial, a fé da nova aliança, não aquela fé manifestada na antiga aliança. Agora, porém, tendo chegado à fé plena, a fé da graça, a fé do novo pacto, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amado, como é que alguém pode ler isso aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo e continuar se submetendo às obras da lei? Gente, isso é de uma cegueira. Não há palavras para definir uma cegueira dessa. Você acabou de ler algo tão claro que a gente fica abismado como a gente se submeteu a tanto engano, né? Porque, irmão, as pessoas pensam que estão na graça, mas elas não estão. Elas pensam que a Santa Ceia que elas fazem é uma prática da graça,
que Jesus estabeleceu para a graça. Elas pensam que o jejum que elas fazem hoje é um jejum diferente porque é da graça, né? Tudo bem, havia a prática do jejum na lei, que eles usavam pano de saco e pó e cinza, né? E todo aquele cerimonialismo ali dos judeus. Tudo bem, e isso a gente não faz mais. A gente faz um jejum, mas agora é um jejum da graça. Vocês entendem isso, esse pensamento? Eles ficam adaptando obras da lei, trazendo para a graça e acham que estão vivendo na graça. Não, eu guardo o sábado, meu irmão, aqui, porque o sábado é eterno. Eu concordo, o sábado é eterno, só que o sábado não é um dia de 24 horas. Nosso sábado é Jesus. Nosso descanso é Jesus. Não é a observância de um dia da terra de 24 horas. Mas o povo insiste nessa prática do antigo pacto. Por quê? Porque a fé da nova aliança não lhes foi revelada. Então eles estão ainda debaixo do tutor. Apesar de estarem na graça estabelecida no tempo da graça, eles estão ainda submetidos ao tutor que já passou. O tutor já passou. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Está claro isso aqui? Então, abençoados, quando nós ouvimos o único evangelho desse novo pacto, a palavra da graça revelada a Paulo e revelada a nós nesses tempos pela misericórdia de Deus. Quando nós ouvimos, a fé veio. E mais uma vez eu vou passar para vocês esse conceito desse veio, de vir. Romanos 10, 17. Veja só, esse conceito é interessante. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Aqui é a Nova Versão Internacional, tá? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas para quem não ouviu ainda, eu vou explicar de novo. Essa palavra vem, em algumas versões em português, eles traduziram por é. A fé é por ouvir. Tá? E aqui, a maioria das traduções, se eu não me engano, foi traduzido por vem. Né? Consequentemente, a fé vem. Esse vem é uma preposição no grego, que vem a palavra ek, ou ex, que significa fora de. Ou seja, algo que está dentro e vem para fora. O ek, essa preposição, é assim, algo que está do lado de fora e que veio de dentro. Para fora a partir de dentro. É isso que significa essa palavra. Mas, irmão Cristiano, o que isso me revela? Esse detalhezinho aí dessa palavra. Revela o quê? Que a fé estava dentro de você. E ela veio de dentro para fora. Quando você ouviu o evangelho, não é que a fé veio do céu para você, ela já estava dentro de você. Só que, mais uma vez eu vou dizer, o véu religioso impedia você de enxergar. Então Deus, pela misericórdia dele, amado, abriu o nosso entendimento. Então ele fez com que a fé que estava dentro de nós viesse para fora, ou seja, para a nossa alma. Então hoje você tem a capacidade de crer na graça e de viver essa graça, abandonar obras da lei, religião, o sistema denominacional. Você tem a capacidade de se libertar disso e já se libertou, porque Deus te revelou a fé da nova aliança. A fé veio. É o que Paulo falou. A fé vem por ouvir. Ela vem da onde? De dentro para fora. Ela estava lá dentro. E a palavra fez a fé se manifestar na sua alma. Então a fé veio. Ela se manifestou, a genuína fé do novo pacto. A fé que te faz não só crer em Deus, crer que Deus existe, como diz lá em Hebreus, né, é necessário crer que Deus existe, claro, obviamente. Então a fé da nova aliança, ela te revela que Deus existe, mas a fé da antiga também. A fé da nova aliança te capacita a dizer para o monte, passa daqui para colar. Ela te capacita a você derrotar e destruir os muros de Jericó. Sim. A fé da nova aliança também te capacita a você atravessar o Mar Vermelho. Sim. Você tem um Mar Vermelho à sua frente. Uma dificuldade enorme, tremenda. Muitas das vezes a vida é assim, né? Ela apresenta dificuldades. Lutas que parecem intransponíveis. Pensem bem, amados. Raciocinem bem.
Imagina você estar diante de um mar enorme para você atravessar. Atrás de você está vindo um exército para te matar. Pensa bem nisso. Olha a dificuldade do povo. Vindo um exército poderoso para matá-los. Eles estavam escapando daquele exército, dos egípcios. Eles se depararam com um mar. A fé fez o quê? Fez o mar se abrir. Essa fé funciona hoje? Funciona. A fé da nova aliança também nos capacita a atravessar o Mar Vermelho. Mas mais do que isso, mais do que vencer circunstâncias, mais do que dizer para o monte, passa daqui para colar, mais do que te fazer acreditar em Deus, a fé da nova aliança, que é perfeita, te faz crer na graça. Te liberta das religiões, do sistema mundano, entende? Do cerimonialismo, das proibições e das imposições de homens. Você está livre disso por causa da revelação da verdadeira fé. Por isso que hoje você é guiado pelo Espírito. Porque a capacidade de ser guiado pelo Espírito vem justamente dessa fé revelada. A nova fé, a fé da nova aliança. Gálatas 3, 11 e 12. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Percebe? Não é a lei que te faz ser filho de Deus. Entende? Que te faz ser aceito por Deus, ser um salvo sempre salvo. Não. Você é justo diante de Deus pela graça. Ora, a lei não é da fé. Essa frase aqui, amado, é tremenda. Foi uma das frases que mais me impactaram quando eu estava começando a entender a graça e estudar esse assunto. Isso foi de um impacto profundo na minha vida. A lei não é da fé. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. Essa frase impactou a minha vida poderosamente. Passei a entender de fato que a fé é uma coisa e a lei é outra. Se você vive em cerimonialismos, paga preço, guardando dias, fazendo isso e aquilo da lei, você não está vivendo a fé da nova aliança. Porque a lei não é da fé e a fé não é da lei. Não essa fé revelada na nova aliança. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então você quer viver na lei ou na fé? Entende? Viver pela fé é não viver pela lei. Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, e nós somos, não estais debaixo da lei. Olha aí! Percebe aí? Se sois guiados pelo Espírito, e nós somos. Nós somos guiados pela palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho é o nosso guia. A palavra do Evangelho é um instrumento que o Espírito usa para nos guiar. Não é mais a lei, não são mais os mandamentos. Não são 10 mandamentos gravados com letras em pedras. Entende? Para serem seguidos friamente na letra da lei. Muito menos todo o desdobramento, né, os 613 mandamentos. Estamos livres de tudo isso aí. Porque nós não estamos mais debaixo de lei. Porque a fé da nova aliança nos foi revelada. E a fé da nova aliança nos faz sermos guiados pelo Espírito. É um privilégio ser guiado pelo Espírito, não pela lei. É um privilégio. Por isso que eu sempre digo, seja grato a Deus. Todo santo dia que você se lembrar, Senhor, muito obrigado pela revelação da Tua graça. Muito obrigado pela revelação da fé da nova aliança na minha vida. Porque esta fé te capacita a você vencer, atravessar o Mar Vermelho, destruir os muros de Jericó, dizer para o monte, passa daqui para colar. A fé te capacita a crer que Deus existe. E ela te capacita a viver guiado pelo Espírito. Sem obras da lei, sem antigo pacto. Percebe isso?
E não pode, amado, haver nenhum. Tem muita gente que diz que prega a graça aí e coloca, sabe, mandamentos da lei no meio da graça. Durante o nosso bate-papo aqui, teve até um abençoado que falou, né? Que ele pertencia a uma denominação, se não me engano foi o irmão Luiz, né? Que ele falou que pertencia a uma denominação que dizia pregar a graça. Mas tinha Santa Ceia, tinha jejum. Ou seja, dizia que pregava a graça, mas não pregava a graça. Porque um fermentinho que seja, pequenininho, ele contamina e leveda a massa toda. Então você pode dizer que prega a graça e de fato pregar elementos da graça. Mas se há um só requisito da lei na tua vida, um só, qualquer conceito da lei que seja, se há um só, a sua massa está levedada, está contaminada. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda a massa toda. É a nossa luta aqui. A nossa luta ministerial aqui é estarmos cada vez mais longe dos fermentos. Então, abençoados, a fé da nova aliança é a única fé que temos que obedecer. A graça, a revelação da graça nos foi dada justamente para que nós possamos obedecer a verdadeira fé. E eu encerro, portanto, com Romanos capítulo 1, verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. O teu chamado, o meu chamado é obedecer à fé. Mas que fé, irmão cristiano? A fé revelada na nova aliança. Nós recebemos a revelação da graça, o apostolado, para que possamos obedecer à fé. A fé do novo pacto. A fé que te capacita plenamente. Mais uma vez, eu vou repetir para fixar bem na sua mente. A fé da nova aliança, ela é plena, ela é completa. Porque ela te capacita a crer em Deus, que Ele existe. Ela te capacita a vencer o mar vermelho e todas as dificuldades, de dizer para o monte, etc. Você tem todo esse poder na tua vida pela fé. Mas a fé da nova aliança, ela vai além. Ela te capacita a você viver pelo Espírito. Te capacita a você estar submetido à palavra da graça e viver de fato a graça. Essa é a maior capacidade que a fé da nova aliança nos dá. E nós temos o privilégio de viver esta fé para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.